agora, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, vamos abrir a Bíblia Sagrada, vamos abrir o Santo Livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 3. E esta é a segunda mensagem sobre o tema o verdadeiro cristianismo. Começamos hoje de manhã e hoje é a segunda. Todos amados acharam? Então Lucas, que é quem escreveu o livro de Atos, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito, traga-nos ensinamentos profundos da palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós vivemos dias extremamente difíceis. O mundo inteiro busca esperança e não encontra esperança. As pessoas buscam esperança nos estadistas, nos filósofos, nos políticos, nas mais diversas religiões que o mundo tem apresentado, e elas não encontram esperança, porque tudo isso tem falhado. E isso cria uma confusão muito grande na terra. As pessoas ficam como se estivessem perdidas em alto mar, como aquele barquinho que está lá sem rumo e sem direção. Por isso que eu tenho dito, meu Deus, que urge que nós façamos essa pergunta: o que é o cristianismo? O que é a verdadeira igreja de Jesus? Porque no meio de tantas religiões, no meio de tantos movimentos, é imprescindível que nós saibamos identificar o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja, para que não sejamos enganados, para que não sejamos manipulados, para que não sejamos explorados na nossa boa fé. E nós só podemos fazer isto, meu Deus, através do conhecimento da palavra. Quando o Senhor ilumina os nossos olhos, quando o Senhor nos concede espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que nós tenhamos um pleno conhecimento de Deus. Então que nessa noite nós possamos galgar um degrauzinho a mais no conhecimento da Tua palavra. Fala à Tua igreja, fala aos Teus santos, usa-me como pastor que o Senhor mesmo vocacionou e constituiu como pregador da Tua graça. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, Santo Deus, de explanar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, não é uma suficiência humana, não é uma capacidade minha, é a suficiência de Deus. E que tudo que for proclamado desse altar, desse púlpito, que seja para a Tua honra, para a Tua glória
e para o amadurecimento espiritual da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo aquele que crer diga amém, amém e amém. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Lucas, Dr. Lucas, um médico, um historiador notável, maravilhoso, ele afirma aqui para Teófilo que o Senhor Jesus Cristo, depois de haver sido perseguido, preso, morto numa cruz, sepultado num túmulo, ele se apresentou vivo, Lucas diz, com muitas provas incontestáveis. E eu quero dizer para você, logo no início da minha homilia, olha, irmãos amados, Igreja de Jesus, não haveria o cristianismo, não haveria nenhuma igreja cristã na face da terra, não fora essa ressurreição de Jesus. Se não tivesse havido a ressurreição, não haveria cristianismo, não haveria igreja cristã. Você veja que nós vimos hoje de manhã que os primeiros discípulos, eles transtornaram o mundo. E tudo isto devido ao fato de que Jesus foi morto, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Agora, é interessante notar que no primeiro momento, aqueles discípulos, eles não entenderam nada. Eles não compreenderam que Jesus tinha que sofrer, que Jesus tinha que ser morto, que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. Você vê, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado. E quando chega no domingo de manhã, algumas mulheres que o seguiam foram até o túmulo, foram visitar o túmulo onde ele havia sido posto. Sabe o que aconteceu? Deixa eu compartilhar com você agora. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 1 em diante. Veja o que diz aqui. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, já quase ao raiar do dia, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esses respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Olha que coisa interessante isso. Elas foram ao túmulo, e quando chegaram lá, encontraram aquela pedra enorme removida. Era um túmulo feito, escavado numa rocha. Eu já estive lá, entrei no túmulo. E aí depois que sepultava, colocava a pedra no sepulcro. Era uma pedra grande, tipo uma grande roda, né? Aí ele girava e ali vedava o túmulo. E elas chegam, encontram a pedra removida. Entram, encontram lá 2 anjos que diz: olha, por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Se lembrem do que ele preveniu a vocês quando ele ainda estava lá na Galileia. E aí elas lembraram-se das palavras de Jesus. Voltaram, contaram para os 11 e para outras pessoas que estavam com eles, que Jesus não estava lá, que apareceram 2 anjos, que disseram para elas que ele havia ressuscitado. Sabe o que aconteceu? Leia o versículo 11. Que coisa impressionante isso aqui. Tais palavras, diz a Bíblia, lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas.
Eles disseram: essas mulheres estão delirando, elas estão tendo um delírio, não é possível isso que elas estão dizendo. Não está vendo que não é possível dizer que um morto ressuscitou, dizer que o Senhor não está mais lá no túmulo? Achavam que aquelas mulheres estavam delirando, não acreditaram no que ela estava falando. No versículo 13 em diante, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Começou a caminhar lado a lado com aqueles 2 discípulos. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? O que é que vocês estão conversando aí à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Quer dizer, você é o único que não sabe do que aconteceu, você é o único que não tomou conhecimento dos fatos. E ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora o versículo 1. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Olha, nós esperávamos que fosse ele que havia redimir Israel. Pensávamos que ele era o Messias, pensávamos que ele era o Salvador. No entanto, morreu. Mataram o homem, sepultaram o homem, acabou com tudo. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Quer dizer, até agora ninguém viu nada, até agora ninguém comprovou, até agora é só fatos, até agora só dizem que ele ressuscitou, mas ninguém viu, né? Quer dizer, até então não acreditava em nada. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha, irmãos, sempre que a palavra de Deus é pregada com verdade, sem misturas, ela tem que fazer você sentir um ardor no teu coração. Ela mexe com você por dentro. Basta a palavra ser pregada para ela causar algo muito forte dentro do teu coração. E na mesma hora, versículo 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Mais tarde, naquela mesma noite, lá em Jerusalém, o Senhor Jesus veio estar entre os discípulos outra vez. Leia o versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados,
acreditavam estarem vendo um espírito. Que coisa, hein? Discípulos que conviveram com Jesus 3 anos e não entenderam nada do que Jesus ensinou. Pensaram que estavam vendo um espírito, um fantasma. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha, meu irmão, se você quiser compreender o cristianismo, não feche a Bíblia nunca. Abra a tua Bíblia, leia muito a Bíblia, leia os profetas, leia o livro de Salmo, leia os livros de Moisés, leia a Bíblia toda, porque todos os livros da Bíblia apontam para a pessoa de Jesus. Busque o conhecimento de Deus, porque é a falta do conhecimento de Deus que tem cegado os cristãos atuais. Nós vivemos hoje um mundo espiritual de crentes cegos, que não enxergam um palmo na frente do nariz, porque não tem o conhecimento de Deus. Não queira um culto feito às pressas, apenas para você sair correndo da igreja e aproveitar no lazer. Não queira isso, por favor. Não queira um culto feito correndo, olhando para o relógio, para poder chegar em casa mais cedo e assistir televisão. Não faça isso em nome do Senhor Jesus. Queira conhecimento de Deus, queira mergulhar nas águas profundas do conhecimento sagrado. Então, aqui na sequência, o Senhor Jesus passou àqueles discípulos o sentido do seu sofrimento, né? Que eles não entendiam nada. O versículo 45, veja. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Irmãos, esta é a mensagem que a verdadeira igreja de Jesus tem que proclamar. Todos os filhos de Deus, todos, quando eles nascem nesse mundo, eles já nascem mortos em delitos e pecados. E a maior necessidade dos filhos de Deus, a maior necessidade daqueles que Deus predestinou para a salvação, é serem reconciliados com Deus, é receberem de Deus vida outra vez, porque o pecado de Adão matou a todos. Essa é a mensagem. Agora tem um detalhe importante, é que Lucas disse a Teófilo o seguinte: as coisas que Jesus começou a fazer. Veja, ele começou a fazer, então está implícito que ele continua fazendo. O mundo, irmãos, está no controle absoluto desse Deus bendito. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele continua fazendo coisas tremendas, ele continua fazendo coisas maravilhosas. Por exemplo, a conversão de Saulo. Você quer ver? Abra no livro de Atos, capítulo 26. Vamos lá, no finalzinho do livro de Atos, capítulo 26, versículo 9 em diante. Então Saulo diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidade estranha os perseguia.
com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Você veja, um homem que odiava o Senhor Jesus, um homem que odiava a verdade da palavra, um homem que fazia o máximo que podia para destruir a igreja, quando a igreja estava recém-nascida, quando a igreja ainda era um bebezinho, um homem perseguindo, um homem aprisionando os cristãos, um homem consentindo na morte de muitos servos de Deus. Você vê que esse homem aqui, ele estava absolutamente convicto que poderia destruir a igreja. Ele estava convicto, ele disse: eu vou destruir a igreja, eu vou acabar com isso aí, eu vou acabar com esse movimento. O que aconteceu então? Volte no capítulo 9 de Atos. Vamos lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Versículo 3. Lá ia Saulo de Tarso, levando a autorização dos principais sacerdotes. Olha, quem dava autorização para Saulo destruir a igreja, para Saulo prender os cristãos, arrebentar, consentir na morte de muitos deles, não eram os macumbeiros, não eram os pais de santo, as mães de santo, eram os principais sacerdotes. Você sabe quem mais persegue a verdade da palavra de Deus hoje? Os pastores. Não são os pais de santo, não são os incrédulos, não são os ateus. Quem mais persegue a verdadeira igreja de Jesus são os líderes religiosos. Eles são os maiores perseguidores da verdade sagrada. Então lá vai, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Olha, Jesus revela-se a Saulo no caminho de Damasco. Quer dizer, Jesus continuava agindo. Lança Saulo no chão, humilhou, derribou, levou esse homem ao arrependimento. Jesus imputou salvação na vida de Saulo de Tarso. Quando ele escreve a epístola aos Romanos, sabe o que é que ele diz? Ele lembra do que aconteceu com ele, e ele faz uma citação aqui que eu acho extraordinária. Romanos capítulo 10, versículo 20. Ele diz: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Você vê? Jesus dizendo: eu fui achado pelos que não me procuravam, eu revelei-me aos que não perguntavam por mim. Exatamente o que aconteceu com Saulo, exatamente o que aconteceu conosco, meus irmãos. Então, a história não termina com a ascensão de Jesus aos céus. Jesus continua a agir com todo o poder. Para o nosso Deus, irmão, nada é impossível. Jesus continua na sua manifestação do Espírito Santo, buscando as suas ovelhas que estão espalhadas nesse mundo pelos altos montes e outeiros da terra. Você vê, o Senhor ainda se lembra da nossa estrutura fraca. Nós temos uma estrutura muito fraca, nós temos uma estrutura muito falível, sabe? Nós somos muito frágeis. Nós só teremos a força, a plenitude de força e poder quando recebermos um corpo glorificado. Enquanto estivermos nesse corpinho aqui, olha, não é fácil. Então veja o que ele diz aqui em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 15. E agora diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, das nossas necessidades,
Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por quê? Para socorrer os que são tentados, para socorrer os fracos, a mim, a você. Aqui mesmo em Hebreus, volte um pouco no capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 18. Agora ele diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. É poderoso para socorrer os que são tentados ou não é poderoso? É poderoso para socorrer os que são fracos, para socorrer aqueles que se veem em apuros, que se veem em necessidades. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, está aqui pertinho, na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, que foi a última epístola que Paulo escreveu, quando Paulo estava preso em Roma, dentro de uma prisão, e ao invés de ele estar preocupado com a sua vida, que corria sério risco, ele estava preocupado em escrever para a igreja, exortar Timóteo a continuar o trabalho, a continuar a pregação da palavra. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 10. Ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você vê, que importava, irmãos, se todos os seus auxiliares o tinham abandonado? Paulo não estava preocupado, não. Por quê? Porque o Senhor era por ele. Por isso que Paulo sempre dizia assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo. Todo mundo abandonou o homem. Todo mundo largou o apóstolo sozinho. Só Lucas permaneceu com ele. O resto, a perna para que te quero. Quantos já nos abandonaram? Quantos já estiveram ombro a ombro comigo? Ah, pastor, conte comigo até a morte. Eu vou estar ao teu lado. Eu vou te ajudar na pregação desta verdade. Olha, pode contar comigo. Se eu fosse confiar nos homens, eu estava frito. Mas eu confio em Deus. Tem um, meu irmão, que nunca me abandona, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 14. Ele diz: Alexandre o latoeiro, era um homem que trabalhava com latão, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha, quanta gente que resiste fortemente à verdade da Bíblia. Você está pregando, você está mostrando, você está provando por A mais B, e a pessoa está resistindo. E a pessoa não se rende, e a pessoa não se dobra, e a pessoa não abraça a verdade de Deus. Seguidores de denominações e não seguidores de Jesus Cristo. É uma lástima, né? Mas aquilo que se chama de cristianismo hoje é uma pálida ideia do verdadeiro cristianismo. O sistema humano dos homens, olha, criou uma coisa que é diabólica: fazer com que as pessoas tenham uma fidelidade, não à palavra, mas a uma denominação. Você quer coisa mais ridícula do que uma pessoa dizer: eu sou batista? A outro diz: eu sou presbiteriano. O que é um batista, hein? O que é um presbiteriano? Você não vê as pessoas dizerem: eu sou cristão. O que é um batista? O que é um presbiteriano? Via de regra, salvo raríssimas exceções, é uma pessoa muito bem trabalhada, muito bem manipulada por aquela denominação. Ela crê, ela segue, ela obedece, ela é fiel aos ensinamentos daquela denominação, sem se importar se está em linha com a palavra ou se não está em linha com a palavra. É isso aí. É diferente de ser cristão, né? Completamente diferente. Bom, mas aí Paulo é levado a um tribunal para ser julgado. Aí ele diz no versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor,
Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Ainda assim, Paulo não lança culpa sobre eles. Diz, olha, são fracos, ficaram amedrontados, se acovardaram quando me viram preso, não quiseram expor as suas vidas, não quiseram correr risco, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você vê, no tribunal, Jesus agiu em favor de Paulo, e Paulo sabia que o Senhor da glória estava lá com ele. Estava lá, ele disse, eu não estou só, todos me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou, o Senhor me assistiu, o Senhor estava ali ao meu lado, o Senhor me revestiu de forças, Ele não me deixou cair, Ele não me deixou esmorecer. Olha, irmãos, confie em Deus. Todo mundo pode te abandonar, Deus não te abandona nunca. Nunca. Deus não te decepciona. Os homens podem te decepcionar, um pastor pode te decepcionar, um irmão em Cristo pode te decepcionar, o teu pai pode te decepcionar, a tua mãe, teus irmãos, qualquer pessoa pode te abandonar. Deus não nos abandona nunca. E tem mais. Um dia, esse Jesus, que é o único e soberano Deus, Ele virá, irmãos, cavalgando um cavalo branco, e Ele vai exercer juízo sobre esse mundo incrédulo, sobre esse mundo que o odeia, que o repudia. Um dia Ele virá, não tenha nenhuma dúvida. Aqui mesmo no livro de Atos, quer ver? Volte lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim, Lucas relata: e estando eles, os 11 e mais alguns, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, dois anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Quer dizer que Jesus vai voltar numa forma humana, num corpo de carne, numa forma visível, rodeado de anjos. Ele vai julgar o mundo com justiça, e Ele vai estabelecer o seu reino glorioso e eterno. Irmãos, esta é a mensagem do cristianismo. Essa é a mensagem do verdadeiro cristianismo. Amém? Eu lembrei agora aqui de um fato pitoresco, mas fato, verdade. Diz que um pastor, não vou dizer qual foi a denominação, estava pregando sobre esse texto aqui. Aí quando ele leu: este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, diz que ele está vendo, irmãos? Olha, teve um dia que o assunto nos céus era Jesus. Todo mundo comentando, os anjos, os arcanjos. Isso é verdade mesmo. Foi assunto no céu. Não tinha, era comentário para tudo quanto é lado. Então, esta é a verdadeira mensagem da igreja cristã. Não é você ficar ouvindo mensagem de autoajuda. Olha, o que você mais ouve são aqueles que se dizem pastores hoje, pregando mensagem de autoajuda. Não pregam Bíblia, mensagem de prosperidade e riqueza, incentivando as pessoas a cada dia mais buscarem bens materiais. Irmãos, nada disso funciona na vida espiritual. A nossa maior necessidade é conhecer Deus. É a maior necessidade do povo de Deus. A maior necessidade que você tem não é ter riqueza, não é ter dinheiro, não é ter bens materiais, não é ter automóvel, não é ter casa própria. Não, a tua maior necessidade é conhecer Deus. O homem precisa conhecer Deus. Porque, veja bem, vamos imaginar que fosse dado a cada pessoa que existe na face da terra, a cada uma delas,
10 milhões de dólares. Olha, cada pessoa vai ter na conta, abre-se uma conta bancária para cada uma delas. Cada ser humano vai receber agora 10 milhões de dólares. Eu pergunto, uma fortuna. Isto resolveria os problemas do homem? Isso resolveria o problema moral? Isso resolveria o problema do vício, da desonestidade? Isso resolveria o problema da violência? Resolveria o problema da morte? Não, claro que não. Não resolveria. Mesmo que cada um tivesse 10 milhões de dólares no banco. Por isso que eu digo, a mensagem do cristianismo não é sobre melhorar o mundo, não é. A mensagem do cristianismo é como transformar o homem, apesar do mundo lá fora. Essa é a mensagem cristã. Foi essa mensagem que transtornou o mundo no início da igreja. Quando a igreja teve seu início, esta foi a mensagem que transtornou o mundo. Ora, o que nós temos visto hoje? Nós temos visto hoje as pessoas fugindo do conhecimento. Ninguém quer saber de conhecimento. Nós vemos as pessoas aí em busca de oração. Ore por mim, mas só visando o quê? Atender às suas necessidades materiais. Todo mundo quer oração, visando atender às suas necessidades. Ore por mim, estou precisando de um emprego. Ore por mim, estou precisando ser curado. Ore por mim, estou precisando disso, estou precisando daquilo. O que nós vemos hoje são as pessoas querendo grito, querendo histerismo. Quanto mais grito, quanto mais histerismo há, mais eles chamam isso de unção, mas eles chamam isso de fogo. Olha, ali tem muito fogo. Olha, ali tem muita unção. Porque as pessoas gritam, porque as pessoas são histéricas. Então, na verdade, a essência do cristianismo não é que o cristianismo chama as pessoas para fazer alguma coisa. Pelo contrário. O cristianismo, ele diz para as pessoas o que é que o Senhor Jesus Cristo fez em favor delas na cruz do Calvário. Esta é a mensagem do cristianismo. Bom, agora deixe-me mostrar para vocês a origem da igreja cristã. Vamos ver a origem da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os 11 discípulos. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Veja, preste atenção neste detalhe aqui. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Depois em casa, continue lendo esse texto aqui, até o versículo 21, e você vai ver que tudo que aconteceu no dia de Pentecostes aconteceu por uma ação direta e sobrenatural de Deus. Uma ação de Deus. Não foi algo que foi feito por aquele monte de homens incultos, iletrados. Não, foi Deus que fez. Eles não fizeram nada, eles só estavam orando ali. Tudo uma manifestação sobrenatural de Deus. Aqui no capítulo 4 de Atos, versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, você vê, era isso que eles eram, iletrados, não tinham estudos, não tinham cultura. Então seria absolutamente impossível que homens sem estudo, sem cultura, sem qualquer poder político, sem rádio, sem televisão, sem folhetos, pudessem fazer por seus próprios esforços, pelas suas próprias habilidades, tudo o que eles realizaram e que o livro de Atos nos apresenta, e com absoluto sucesso. Seria absolutamente impossível, totalmente impossível.
Como foi que isso aconteceu então, pastor? Olha, há somente uma resposta. O mundo naquela época ficou transtornado, não pelo que eles fizeram, mas por aquilo que Deus fez por eles, neles e por meio deles. Por isso que o mundo ficou transtornado. Então, está aqui diante de nós o começo. E eu vou dizer para você, ao longo dos séculos, irmãos, a história da igreja tem sido uma grande luta entre a falsa ideia humana do que é a igreja e a verdadeira ideia que é Deus agindo na igreja. Essa é a grande luta da igreja. Há uma falsa ideia humana sobre o que é a igreja, mas há uma verdadeira ideia que a igreja é Deus agindo na igreja. Diga graças a Deus por isso. Então, antes de nós vermos com mais profundidade o que é cristianismo e o que é a igreja, eu quero primeiro mostrar para os irmãos o que não é cristianismo, o que não é igreja cristã. Isso é importante, porque olha, irmãos, se as pessoas soubessem o que é realmente a igreja cristã, se elas soubessem a verdade do evangelho, as pessoas não seriam tão enganadas como elas são nos dias de hoje. Eu tenho 51 anos de idade. Olha, eu passei quase 40 anos enganado. Quase 40 anos enganado. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade. Eu não sabia o que era realmente a igreja. Eu não conhecia a verdade do evangelho. Então fui enganado muitos anos. Então, em primeiro lugar, o cristianismo não é uma religião morta. Porque eu digo para você, o maior inimigo do cristianismo é a religião dos homens. Por quê? Porque é a religião dos homens que confunde a mente das pessoas. O cristianismo não é uma religião humana. Toda religião, toda que tem a mão do homem, toda religião que tem doutrinas de homens, não tem nada a ver com cristianismo. Não é cristianismo. Vou dar um exemplo, ou alguns exemplos. Alguma vez na sua vida, você leu aqui na Bíblia e viu Jesus mandando as pessoas participarem do G12? Sim ou não? Alguma vez você viu aqui na Bíblia Jesus mandando as pessoas fazerem corrente de libertação de 12 semanas? Fazerem uma romaria ao túmulo de um morto? Você viu alguma vez Jesus mandando as pessoas acenderem vela? Virem para um lugar chamado igreja, trazendo uma peça de roupa, representando o marido, a esposa, o filho, seja lá quem for? Alguma vez você viu aqui na Bíblia Jesus proibindo as mulheres de usar maquiagem, de usar um brinco, de usar uma gargantilha, de usar uma pulseira, de usar um colar? Você já viu isso aqui? Sim ou não, irmãos? Diga forte, diga não. Você imaginaria Jesus distribuindo a chave da vitória? Indo no mercado árabe de Jerusalém, lá tem muita, viu? Comprando aquele monte de quiquilharia, aquelas chavezinhas de bronze, né? Aí dizendo, olha, multidão, amanhã é um dia especial. Amanhã eu vou subir aqui no monte, venham, venham, venham. Não vai ser pão e peixe não, vai ser a chave da vitória. Você vai receber essa chavinha, você vai colocar aí no seu bolso e Deus vai abençoar a sua vida. Você imaginaria Jesus fazendo isso aqui? Jesus distribuindo um saquinho com sal ungido? Não. Mas tudo isso está aí estabelecido em muitos lugares. E eu digo em alto e bom som, isso é uma denúncia. Isto não é cristianismo, isto é diabolismo, paganismo, misticismo ou qualquer outro ismo que você queira usar aí. Não é cristianismo, isso é diabolismo. Outra coisa, a igreja cristã, ela não é um clube social onde as pessoas se reúnem para fazerem certas coisas. Não é. A igreja, irmãos, ela não consiste num edifício de 4 paredes. Nós temos um péssimo hábito de chamar isso aqui de igreja. Não, isso aqui é um templo. A igreja são 4 paredes. A igreja, ela consiste de pessoas, de almas vivas, com Jesus transitando no meio dela. Aleluia. Isso é igreja, meu irmão. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Porque tem muita gente que pensa na igreja cristã somente em termos
de algumas ocasiões formais. Por exemplo, cerimônia de batismo de criança, como a Igreja Católica faz, e algumas igrejas evangélicas também. Aí nasce uma criança, nasce um bebê, e aí você vê pessoas que nunca pensaram no cristianismo, nunca tiveram interesse nenhum pela mensagem de Deus. Aí quando nasce um bebê, diz: olha, precisamos batizá-lo na igreja. Precisamos levar lá na igreja para batizar. Levam, fazem a cerimônia de batismo, elas saem da cerimônia e elas continuam tão indiferentes ao cristianismo, tão indiferentes à verdade de Deus como estavam antes. Mas fizeram questão de levar o bebezinho para batizar. Ou então, a pessoa quer casar, às vezes nem pensa em Deus, nem pensa em Bíblia, nem pensa em cristianismo, mas ela diz: não, eu quero o ofício religioso sendo realizado na igreja. Claro. Sabe por que quer na igreja? Não é porque está preocupada com a bênção de Deus, não. Não é porque está preocupada com Deus. É porque na igreja é melhor do que fazer lá no cartório. Na igreja tem mais dignidade. Na igreja dá para enfeitar. Ela quer fazer uma cerimônia para mostrar para os amigos. Mas não está preocupada com Deus, não está preocupada com o cristianismo. A igreja, então, você veja, ela é vista como uma instituição que provê aquilo que é necessário para essas ocasiões formais. É assim que a igreja tem sido vista por muitos. Só que isto, meus irmãos, volto a dizer, não tem nada a ver com cristianismo. Aliás, essa foi a grande maldição dos judeus. Para os judeus, naquele tempo, a religião não passava de uma formalidade morta. Para eles, a religião não passava de uma tradição que ia passando de geração para geração. Não passava disso. E Jesus, naquele tempo, os censurou violentamente. Por exemplo, abra no livro de Marcos. Mateus, Marcos, capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e cama. E aí foram interpelar Jesus. Foram lá interpelar Jesus. Escuta lá, por que os teus discípulos não andam de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Quer dizer, eles não foram cobrar de Jesus assim: por que os teus discípulos não estão vivendo de acordo com as Escrituras? Por que eles não estão vivendo de acordo com a Bíblia? Não. Por que os teus discípulos não andam de conformidade com a tradição dos anciãos? Doutrina que os anciãos criaram. Por que eles não andam? A resposta de Jesus foi interessante. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha, irmãos, os judeus continuam sendo hoje os maiores inimigos da verdadeira igreja, os maiores inimigos da verdadeira fé e da mensagem cristã. São os judeus. Mas por outro lado, eu pergunto: quanto do que hoje é chamado de cristianismo tem agido tal qual os judeus nesse tempo aqui? Quantos? Quantas igrejas você conhece aí que agem da mesma forma que os judeus agiram nesse tempo aqui? E cobram de você: oh, por que você cortou o cabelo, irmã?
Não, mas a Bíblia não proíbe. Não, mas é a tradição da igreja. Que igreja que é a tradição? Quem criou isso? Nós não vivemos de tradição, nós vivemos de verdades. Não vivemos de tradição criada por ninguém. Oh, mas você vai à praia. Oh, mas a tradição da minha igreja é que crente não pode ir à praia. Né? E vai. Tá aí. Às vezes, as pessoas vão à igreja apenas por senso do dever, apenas para acalmar a consciência. Está dentro de uma igreja, assistindo um culto, preocupadas com a hora, olhando para o relógio. Quer ver uma coisa que me irrita? Eu estar pregando e uma pessoa olhando para o relógio. Assiste um pouquinho, olha. Para que veio para a igreja? Para que veio para a igreja? Né? Cada semana, as pessoas estão sempre esperando que o culto seja mais diminuto, que ele seja menos demorado. Essa é a expectativa. Na maioria das vezes, irmãos, o culto que eles dizem que é um culto a Deus é aquela coisa sem vida, sabe? As pessoas não sentem nada, aquele louvor para baixo, aquele cântico miserável, aquela pregação maçante, que não tem conhecimento de Deus, que não tem conteúdo. Você sente que não há poder, não há vigor, não há Deus falando. Eu passei por um constrangimento desse. Eu estive em Salvador, fui pregar numa igreja que prega a graça de Deus, e havia alguns corais de outras igrejas que foram lá participar da festa. E aí o maestro de um coral ouviu a minha pregação e chegou e contou para o pastor. Aí daqui a pouco o telefone tocou na igreja, era o pastor de uma igreja batista, me convidando para ir pregar nessa igreja, à noite, aquela noite. Eu digo, mas hoje o senhor poderia vir pregar aqui essa mensagem que o senhor prega? Ele, tá bom, eu vou. À noite lá estava eu, uma igreja maior do que essa aqui, superlotada domingo à noite, não tinha lugar nem para um mosquito. Se o mosquito da dengue entrasse, dizia, dá licença que eu vou embora que não tem lugar para mim. Tão cheio que estava. Aí, eu cheguei, conversei com o pastor, e ele disse assim, pastor, é o seguinte, eu creio na graça de Deus, mas eu quero que o irmão pregue, que eu quero sentir a reação da igreja. Eu digo, rapaz, o cara quer me usar como cobaia. Mas é isso mesmo. Dependendo da reação, eu vou pregar ou não vou pregar. Ou eu vou para a verdade ou continuo na mentira. Eu digo, mas não tem problema, eu vou pregar assim mesmo. Aí deu a hora, vamos lá, vamos. Aí tinha umas cadeiras bonitas assim no altar, né? O senhor pode sentar aí. Meu amigo pastor Wilson sentou no outro lado. Outro pastor não sei aonde. Bom, isso era 7 horas da noite, domingo. Irmãos, sem exagero, foram quase 2 horas. Pense numa coisa, eu preferia estar num velório. Não, eu estou falando sério. Se tivesse me convidado para um velório, olha, ia ser melhor do que estar ali. Ô coisa chata. Começou assim. E agora, vamos chamar a irmã Maria dos Anzóis Pereira. Aí a irmã sobe com um livrão, tem um púlpito ali do pastor e tem outro aqui do lado. Aí bota lá. Uma vozinha que não dava para aguentar, sabe? E eu doido para botar os 2 dedos para tapar os ouvidos para não ouvir, né? Eu vou agora ler a relação dos aniversariantes do mês. Digo, meu Deus do céu. Olha, a irmã levou uns 40 minutos lendo nome de aniversariantes. A irmã fulana de tal aniversariou. Bota de pé, irmã aí. Parabéns, viu, irmã? Muitos anos de felicidade. Eu digo, acabou. Agora vamos chamar o irmão Joaquim dos Anzóis Pereira. Aí sobe o irmão Joaquim. Agora eu vou dar aqui as notas sociais da igreja. Tal dia vai ter o chá das 5. Tal dia vai ter um almoço, tal dia vai ter não sei o quê, tal dia vai ter a peça de teatro, tal dia vai ter, olha, mais meia hora de bobagem. Depois, agora é a vez do irmão fulano. Aí sobe o irmão fulano. Boa noite,
Deus me trouxe aqui, viu, irmão? Não foi eu que quis vir, não, viu? Eu confesso que foi Deus que me trouxe. Deus que me deixa ser mentiroso, pai. Foi você que veio, viu? Eu quero deixar um versículo para a igreja. Aí lê um versículo, gaguejando, aí lê um versículo para a igreja. Nessa brincadeirinha, fora outras coisas mais, e eu aqui, sentado, aí eu olhava para o pastor Wilson, ele olhava para mim, e a gente falava um com o outro pelos olhos. Sabe, ele estava entendendo o que eu estava falando, eu entendi o que ele estava dizendo. Eu dizia, Wilson, onde eu fui amarrar meu burro, hein? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Aí daqui a pouco sobe outro, vamos cantar um louvor a Deus. Aí aquele louvor, olha, parecia procissão de igreja católica. Aquela coisa morta, aquela coisa sem vida. Começou 7 horas da noite. Eram 10 para as 9. Aí o pastor levanta, aí ocupa o púlpito. Aí diz, irmãos, já são 10 para as 9. Nós convidamos aqui o reverendo. E eu fiquei procurando quem era o reverendo. Eu digo, Jesus está aqui. Porque para mim reverendo é o Senhor Jesus Cristo. Essa coisa de pastor, ficar com essas presepadas, o reverendo fulano de tal, sai fora. Reverendo é o Senhor Jesus, irmão. Um bando de pastor querendo honra, querendo glória. Que história de reverendo, rapaz. Reverendo só tem um, o Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a glória. Aí eu digo, não, reverendo não, pastor. Sou pastor. Convidei o irmão para dar uma palavrinha e fez assim. Aí eu peguei o microfone e disse, pastor, quanto tempo você prega aqui? Esses 10 minutos finais. Eu digo, eu vou ter 10 minutos para pregar, graça. Ele disse, não, se o senhor precisar passar um pouquinho, o senhor passa, deixa comigo. Preguei 1h10. Mas pense na agonia. E um olhava para o relógio, outro olhava, outro catucava. Deviam estar dizendo, que saco isso aí. Eu não quero saber disso, eu não quero ouvir isso. Poxa vida. Era isso que eu estava imaginando que eles estavam dizendo. Sabe? Terrível, terrível, terrível. Então, é por essa razão, por esse motivo, que muitas pessoas, irmãos, estão aí fora hoje no mundo, porque elas imaginaram um dia que cristianismo era isso. Sério, isso é que é cristianismo? Isso é que é viver a vida cristã? Isso é que é a igreja cristã? E aí viraram as costas para tudo isso. E fizeram muito bem. Estão absolutamente certos em virar as costas para essas coisas. Agora, há alguns indivíduos que quando perceberam que a coisa estava muito para baixo, que a coisa estava muito morta, então começaram a usar alguns truques, trazer entretenimento, para tentar tornar o culto uma coisa viva, uma coisa brilhante. Aí usam truques, usam alguns entretenimentos para melhorar a coisa. Só que isso não faz a mínima diferença. Por que não faz, pastor? Porque continua sendo uma coisa produzida pelo homem. Quando o cristianismo verdadeiro é sempre uma atividade de Deus, não é uma atividade do homem. Eu li ainda há pouco aqui. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo. O que é que Lucas disse? De repente, veio um som, como de um vento impetuoso. Olha, de repente veio um som do céu, Deus agindo. Por isso eu digo para você, olha, presta atenção nisso. Cultos brilhantes, entretenimento, muita pompa, muito glamour, nada disso é cristianismo. Eu lembro, alguns meses atrás, quando explodiu mais um escândalo, no Brasil, com aquele pessoal da Renascer, a repórter que deflagrou o escândalo, ela disse assim, olha, não era meu objetivo fazer isso. Eu fui lá atraído pelo louvor. Eu passava na porta, olha, vi uma orquestra lá em cima do altar, violino, uma coisa maravilhosa. Eu digo, poxa, eu vou entrar, que coisa linda. Um glamour muito grande, uma pompa muito grande. E olha, eu comecei a voltar lá por causa da música, por causa da coisa bem produzida. Um show produzido. Ela disse, mas só que
Não demorou muito, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada ali. Eu digo, alto lá, o que esses homens fazem aqui é comércio. E aí ela começou a investigar e detonou na imprensa o escândalo com a Renascer. E você tem acompanhado. E hoje estão lá presos nos Estados Unidos, né? O cara ainda usa título de apóstolo, né? É muita cara de pau, viu? Apóstolo. Bom, quando se usa truques, entretenimento, realmente pode até tornar a coisa mais viva. Só que essa não é a vida do Espírito Santo. Porque, irmãos, qualquer coisa que seja controlada por nós, foi controlada pelo homem, tem a vida ou não tem a vida, não é cristianismo. Tem a mão do homem, é uma coisa produzida, é uma coisa que o efeito é o próprio homem que causa, não é cristianismo. Cristianismo é algo que nos controla, é algo sobrenatural que nos domina, é algo que acontece de uma forma muito forte conosco. É Deus agindo na vida do seu povo. Diga graças a Deus por isso. Bom, a minha segunda negativa é que no cristianismo verdadeiro não há idolatria. No cristianismo, o culto não é feito com objetos, o culto a Deus não é feito com coisas. Aliás, essa idolatria, que não tem nada a ver com o cristianismo, Paulo encontrou quando ele esteve em Atenas, na Grécia. Eu vou mostrar para você. Abra, por favor, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17. Atos 17, versículo 16 em diante. Todos acharam? Pode procurar com calma, que eu não corro não. Pronto? Então diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Olha, chamado Paulo de tagarela. E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Depois aqui, no início do versículo 23, Paulo diz assim: porque passando e observando os objetos do vosso culto. Olha, irmãos, no culto cristão só há lugar para 3 objetos: a Bíblia, o pão e o vinho. Só esses 3 objetos podem fazer parte do culto a Deus. Você vê que na nossa igreja aqui, na Igreja Evangélica Cristo é Vida, nós não temos nem a cruz. Você já observou isso? Não tem cruz lá na frente, não tem cruz em cima do altar, não tem cruz em lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque a cruz não é símbolo do cristianismo. A cruz, ela é símbolo da morte maldita, é símbolo do paganismo da Babilônia. A cruz começou a usada lá na Babilônia. Tem nada a ver com símbolo cristão. Isso é uma bobagem sem tamanho, é símbolo da morte maldita. Ora, se Jesus tivesse morrido com um pelotão de fuzilamento, ia se colocar aqui uma porção de fuzil na igreja? As pessoas iam andar com um fuzil aqui pendurado no pescoço? Se Jesus tivesse morrido numa cadeira elétrica, cada altar de igreja ia ter uma cadeira elétrica, é? Os cristãos iam carregar uma cadeirinha elétrica que penduraram no pescoço? Que coisa mais estúpida. Você está compreendendo isso? Versículo 29. Paulo diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata,
ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Só que hoje, essa lista aqui aumentou. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele ia dizer assim: olha, enquanto eu aguardava os irmãos, o espírito de Paulo se revoltou em face da idolatria dominante na cidade. Paulo ia dizendo: olha, o negócio é o seguinte, passando e observando os objetos de vosso culto, quais seriam os objetos que o apóstolo Paulo veria nos dias de hoje? Imagens, ele veria óleo, sal grosso, rosa, o lenço. Olha, vai no mercado, compra um pedaço de pano, corta os pedacinhos e diz: vamos distribuir o lenço de Paulo. E o povo vai pegar o lenço de Paulo. Chave ungida, arruda, água. A vara de Arão, Deus que me livre. Pega um palitinho desse de churrasquinho. Sabe esse churrasquinho que vende na cidade? Churrasquinho de carne de gato. Mas é gostoso. Se é carne de gato eu não sei, mas que é gostoso é. Aí pega um palitinho daquele, e o sujeito disse assim: olha, está ungido, ungimos com óleo. Isso aqui é a vara de Arão. Aonde você bater, Deus vai te conceder isso para você. E as pessoas, coitadas, saem com aquilo na mão, batendo. Olha, entra na concessionária de automóvel, aí sai batendo nos carros. Esse carro aqui é meu, em nome de Jesus, em nome de... Mas é verdade, irmã. É verdade, viu? Ao invés de cristianizar o povo, eles estão cretinizando o povo. Cretinizando, viu? Olha, irmãos, isto não é cristianismo. Não tem nada a ver com cristianismo, essas coisas aí. Tem a ver com diabolismo, com paganismo, com misticismo. Nunca com cristianismo. Nunca, 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 nunca. Veja, por favor, o que o Senhor Jesus disse aqui no livro de João, capítulo 4. João capítulo 4. Olha, eu já vi tanta coisa que você não imagina. Tanta coisa. Eu já vi gente chegar no meu gabinete e dizer: pastor, o que eu faço, pastor? Eu já fiz tudo. Abrir uma pasta e começar a tirar de dentro da pasta. Olha, já mandaram eu usar a carne de sol ungida e um pedacinho de carne de sol dentro do saco plástico. A farinha ungida, a macaxeira ungida. Gente, eu digo, Deus do céu. Eu já vi uma senhora chegar no meu gabinete com um olho desse tamanho, o olho roxo. Veio conversar comigo, pedir orientação. Irmão, o que foi isso aí? Meu marido. O que a irmã fez para o marido dar um soco desse aí? Quase cega o olho da irmã. Ah, pastor, sabe o que foi, pastor? Olha, eu frequento um lugar aí, e meu marido, o senhor sabe, né? Mulherengos, não sei quantas mil mulheres na rua, e bebe, e fuma, e é um homem brabo, estúpido. E aí o bispo disse assim: você vai pegar esse óleo ungido, quando seu marido estiver dormindo, você lambuza a mão de óleo e faz de conta que está fazendo um carinho nele e vai passando e dizendo: está amarrado, diabo, está amarrado, diabo, está amarrado, diabo. Ela disse: eu fiz. Aí comecei bem baixinho, pastor. Não é que o homem ouviu e virou de lá e meteu a mãozada em mim, ó, o tamanho do olho. Você está fazendo macumba para mim, mulher? É uma macumba mesmo. É uma macumba. Viu? Não passa de macumba. E tem gente que não gosta que diga isso, né? Tem gente que não gosta, né? João capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus disse assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você pensa que Deus quer que nós adoremos Ele com objetos? Você pensa que é isso? Deus é espírito, Jesus disse. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha,
Se a tua adoração a Deus não for em espírito, se você começa a colocar a tua fé em qualquer objeto ou coisa, isso é idolatria. Os irmãos evangélicos pensam que idolatria é só as imagens da Igreja Católica. Não. Idolatria é quando você direciona a tua fé para qualquer objeto ou coisa. Isso é idolatria perversa. Não, nós temos que adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Você chega na igreja, você tem que ter reverência. Você tem que saber que o culto é o culto ao Deus Altíssimo, o Deus bendito, ao Deus Santo. Sabe, chega cedo, tem uma postura de respeito, silêncio. Chega um pouquinho cedo, lê a tua Bíblia, faz uma meditação, se prepara para o culto. Igreja não é lugar para as pessoas chegarem e ficarem correndo de um lado para outro, e fala da novela, e fala do Big Brother, e fala do futebol. Não, não, não. Dentro do templo não, fala lá fora. Tem gente que não tem respeito nem na hora do culto, nem na hora da mensagem, né? Às vezes eu brincava assim, há uns anos atrás, quando eu via que as pessoas não estavam tendo muito um comportamento digno, eu dizia, gente, eu acho que eu vou pedir ao padre ali emprestado algumas imagens para colocar aqui. Porque na igreja católica assim, o cara entra quando vê as imagens. Mas é verdade ou não é? Você não está vendo Deus ali não? Não. Adorar a Deus em espírito e em verdade. 1 de João 1 de João capítulo 5 versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha como isso é importante, hein? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, fujam da idolatria. Às vezes o ídolo é o pastor, às vezes faz do pastor um ídolo. Olha, eu não aceito isso aqui na igreja. Eu não sou ídolo. Eu sou um pastor, mas sou uma pessoa igualzinho a você, com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, com as mesmas fraquezas. A única diferença é que Deus me escolheu para pregar, como escolheu você para ser ouvinte, escolheu o outro para ser ministro de louvor, escolheu o outro para ser um diácono. Mas nós somos absolutamente iguais. Eu aceito que você me respeite, que você me ame com amor cristão. Eu aceito que você respeite a hierarquia, porque tem que haver respeito, mas nunca que você me idolatre. Que se você chegar aqui um dia e disser, quem vai fazer o culto? Ah, é o Érigles. É pastor Carlos não, é? Tá. Aí vai saindo de leve, como quem não quer nada e vai embora. Isso é idolatria. Isso é idolatria, irmãos. Não faça isso. Na verdadeira igreja, não importa quem é o mensageiro, o que importa é a mensagem. O que importa é a mensagem. Não importa se sou eu, não importa se é o Érico, não importa se é o Márcio, não importa se é a pastora Sandreli, não importa. Desde que a mensagem seja perfeita, seja o evangelho da graça de Deus, nós recebemos com alegria e nos regozijamos nela em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu teria tanta coisa ainda para falar, mas o tempo urge, né? Olha lá, 8h23, 8 horas e 23 minutos, já era para estar terminando o culto. Bom, quarta-feira à noite eu continuo. Quarta-feira à noite vem mais, viu? Quarta-feira à noite, cada culto eu vou me aprofundar mais ainda, até você estar apto a discernir o que é cristianismo, porque hoje é uma bagunça. Eu disse aqui hoje de manhã, o ex-papa, aquele que morreu, fez uma viagem a Israel
foi aparar algumas arestas que sempre houve entre o judaísmo e o catolicismo. E depois da viagem do Papa, os principais jornais do mundo estamparam a seguinte manchete: judeus e cristãos unidos novamente. Quer dizer que para esse mundo lá fora, cristão é uma pessoa que crê em santo, é uma pessoa que acende vela, é uma pessoa que faz romaria, é uma pessoa que participa de procissão, é uma pessoa que crê em purgatório, é uma pessoa que é devota de Maria. Não, não é não. Hoje, olha, joga tudo como se fosse cristianismo. O cara está ali comendo sal grosso e diz: é crente. Cristão comendo sal grosso, rapaz, fazendo G12, fazendo bobeira. Não, porque o G12 é tremendo, é tremendo, é tremendo. Tremendo é o caminho que você está andando, que vai acabar no inferno. Viu? Negócio de tremendo. Tremendo é o culto a Deus. Tremendo é a palavra de Deus. Tremendo é o evangelho da graça de Deus, meu irmão. Isso é tremendo mesmo. Ir para um lugar, ficar lá deitado no chão, e o cara aplicando técnicas de musicoterapia. Quem faz psicologia sabe o que é isso. Daqui a pouco começa a mexer com a emoção de todo mundo. Daqui a pouco está todo mundo chorando, todo mundo histérico. E o cara diz: comece a perdoar todo mundo, até Deus. Perdoar Deus. Tudo isso está aí, ó. E diz: não é cristianismo. Cristianismo não, isso é diabolismo. Isso não é igreja cristã. Nunca foi, nem nunca será. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia.